Deus arrepende de ter feito o homem, porque o projeto de Deus é que o homem somente adorasse. Mas agora vejamos que o homem, na sua trajetória, na sua caminhada, o homem, ele transgride as leis, os mandamentos do Senhor, fazendo a sua feitura, aquilo que deseja, a sua carne, o seu coração, ou seu anseio. E agora Deus olhando para o homem, Deus ele entristece, aleluia. Mas ao mesmo tempo que Deus entristece, Deus nos dá uma oportunidade para nós reconhecer o nosso pecado, o nosso erro, e se colocar na posição que Deus quer. E veja que esse Deus, ele é fiel, é o nosso Deus que nos avalia. Essa avaliação que nós passamos por Deus é dia após dia, aleluia. No livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 5, Moisés agora está guiando o povo pelo deserto, aleluia. Um líder que Deus escolheu, um menino que foi tirado das águas, que era para ser morto, mas não morreu, porque Deus tinha um projeto com aquele menino chamado Moisés. E veja que a própria filha de Faraó arranca aquele menino, entregue para o cuide, porque eu pagarei tudo ao custo que custar. Aleluia, porque aquele menino, Deus tinha um projeto com ele na terra. Quero dizer para você, querido, pode te lançar nas águas, pode te lançar na cisterna, pode te lançar no vale, mas se Deus tem um projeto contigo, nada vai acontecer contra a tua vida. Deus vai enviar alguém para te resgatar, Deus vai enviar alguém para te tirar lá do fundo do túnel, do poço, do deserto, não importa. Vejamos, o povo agora começa a murmurar, porque não havia água. E Moisés agora está no meio daquele povo, talvez sem uma saída, aparentemente aos olhos humanos. Mas a Bíblia diz que quando Deus chama, é porque Deus ele nos capacita. Deus, com as suas ordenanças, ele dá todas as instruções de que fazer e de que maneira, quando vem a tempestade, ou quando vem algum problema na nossa vida. Veja que Moisés agora está diante daquele povo, daquela multidão, talvez sem saber o que fazer, olhando para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, não viu uma porta de escape. Deus do céu disse: Moisés, o que você tem na sua mão? Tem um portão? Tem. Agora passe ali sobre as águas, toque ali na rocha. Amém? E a Bíblia diz que naquela rocha desceu a água que saciou a sede do povo de Israel. Aleluia! Aquele povo bebeu água que abasteceu, matou a sua sede. Olha aqui para mim, igreja. Quando Deus te chamar para um desafio, não pense em você que você vai morrer no deserto. Não pense em você, porque o que Deus te chamou, Deus vai te deixar perecer. Deus não vai te deixar morrer ao meio da multidão. No desafio que Deus chama, Ele está do nosso lado para nos instruir, para nos capacitar. Deus agora permite que aquele portão fosse tocar na rocha. Aleluia. E aquela rocha, aleluia, produziu água que saciou a sede do povo. Diz para você nesta noite que Deus também está contigo. O Senhor está com você. Deus está comigo. Quando eu olho para a palavra de Deus, aleluia, eu me sinto um grande privilégio que vem do céu para a minha vida. Um prazer, alegria de estar na presença do Pai. O meu prazer, aleluia, me faz vencer coisas que aparentemente eu não teria como de vencer. Talvez a enfermidade, talvez o desemprego, talvez alguma coisa ao contrário que está acontecendo na minha vida, na minha família. Mas quando eu olho para Cristo, o Cristo que foi crucificado na cruz, que os olhos humanos são loucura, mas para o povo de Deus que conhece o fundamento, o firme fundamento da palavra de Deus, é Jesus, o crucificado, que se entregou na cruz, morreu, ressuscitou o terceiro dia, para nos dar a liberdade. Aleluia! Desceu até o abismo do inferno e tomou a chave de Satanás. Agora diz para você: você é livre para adorar, você é livre para me proteção, você é livre para estar do meu lado. Eu quero estar contigo, filho
Eu quero que você saiba uma coisa. Aleluia. Que quando você acordar, eu estou contigo. A cada passo que você está na terra, eu vou estar do teu lado. Olhando para a palavra de 1 Coríntios capítulo 1. Deus, ele tem uma avaliação diferente da natureza humana. Aleluia. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. Ele diz: olha, que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia. E a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. No versículo 28, aleluia, nos traz uma clareza, nos traz uma personagem muito forte para a igreja. Aleluia. Que diz o apóstolo Paulo? Aleluia. Que Deus, ele chama as coisas fracas para confundir as coisas fortes. Deus chama o pequeno para confundir o grande. Eu olho para a palavra e tomo posse. Porque um dia eu era o quê? Eu era um beberrão, chato, enjoado e bravo. Mas Deus mudou a minha história. Quando eu olho para a igreja, eu vejo assim, Deus, o quanto é maravilhoso estar na tua presença. Porque um dia eu era beberrão, mas hoje o Senhor me fez um homem que está diante da sua obra para fazer a tua vontade, para levar a tua palavra. Então eu tenho motivo de alegrar, eu tenho motivo de deitar cantando, pular cantando, ir para a igreja cantando, ir para o meu trabalho, falando em línguas estranhas. Talvez me chame de maluco, doido, mas eu sou doido por Jesus, porque ele me libertou do cativeiro, do pecado, da bebida, da prostituição, e fez de mim uma nova criatura para estar fazendo a tua obra da face da terra. Isso muito me alegra. Que Deus são as coisas que não são, as coisas desse mundo desprezível que não são, para que confundir os que são. Sabe por quê? A natureza humana, ela auto se avalia. Sabe por quê? Para que todo aquele que se gloria no Senhor. Aleluia, porque é Deus que nos capacita, é Deus que nos honra. Quando eu olho para 2 Coríntios 4, versículo 8, diz: olha, em tudo somos atribulados. Aleluia. Em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Aleluia. Então, querido, é fato de nós alegrar. Aleluia. Porque Deus, ele está conosco. O Espírito Santo de Deus, ele está conosco. Ele brilha. Ele está trazendo um brilho forte na tua vida agora. Ele diz: olha, eis que eu te tiro da caverna, quero fazer de ti um vaso de honra, para fazer a minha obra, para fazer a minha vontade. Aleluia. Nosso Deus está aqui. E quando Paulo fala no versículo 9, ele diz: olha, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Não destruído. Igreja, Deus, ele nos ama. E se nós entregamos em corpo e alma e espírito, ele é o Deus que, quando nós pensamos que não há mais porta nem solução, ele diz: eita, Deus está falando aqui. Deus, o desafio é forte. Eu não vou dar conta, Jesus. O desemprego, a enfermidade, meu marido que está nas drogas, na bebedice, na prostituição. A enfermidade, a medicina diz que não tem mais jeito. Já decretou a falência porque não tem mais saída, não tem mais porta. E a pisada de Jesus está do teu lado. Meu filho, foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei. Quando você passar pelas águas, estarei contigo. Quando você passar pelos rios, não sobreviverão. Quando passar pelo fogo, não te queimará. E nem chama arderá em ti. Veja, que hoje eu não sou pregador, mas Deus queria que eu falasse um pouquinho da parte de Deus. Eu quero convidar aqui o pastor liberar para trazer a palavra de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus.
com a paz do Senhor. Vamos sentar um pouquinho. Nós estamos na casa do Senhor e a casa do Senhor é maravilhosa, né? E os fins dos tempos já está próximo aí, né, gente? Porque os acontecimentos que estão aí a cada dia aparecendo, né? O mundo cada dia mais violento. Eu hoje estava lendo no livro de Apocalipse de Abraão. Aí não existe Apocalipse de Abraão? Existe sim. Ele é um livro apócrifo, né? Não consta do cânon, mas existe o livro de Apocalipse de Abraão, contando algumas histórias da vida de Abraão. E ele dizia assim, que ele chegou na casa do pai dele, vindo de viagem, pôs o feno para o jumentinho dele, deu água para o jumentinho dele, e foi estar lá com o pai lá, e entregar o dinheiro das vendas, porque o pai de Abraão era um idólatra, né? Ele era escultor, fazia imagens, e ele tinha pedido para Abraão vender essas imagens para ele. Abraão foi meio contrariado, mas tinha que fazer a vontade do pai, né? Aleluia. Aí Abraão chegou para ele e falou: pai, por que o senhor não deixa essas idolatrias, pai? Só existe um Deus. Primeiro Abraão já tinha o pai dele, não sei se alguém sabe o nome do pai dele, né? O Terado, o Terate, né? Como fala em grego. Aí, primeiro, quando ele entregou o dinheiro, o pai dele agradeceu: obrigado, meu filho, agradeço aos deuses, né? Porque tinha vários deuses. Aí Abraão falou para ele: pai, o senhor tem que deixar essas idolatrias, pai, porque só existe um Deus, né? E o velho ficou irado com Abraão, né? E Abraão já vai saindo de fininho logo, né? Que não ia discutir com o pai dele. Quando ele já está desamarrando o jumento, aí o pai dele: Abraão, eis aqui meu pai, porque os filhos sempre obedeciam aos pais, né? Não é igual os filhos de hoje, que você fala uma coisa e o seu filho fala duas, né? Aí ele: eis aqui meu pai. Ele falou: pega umas cascas de pau aí, nesse pau que eu descasquei para fazer uma imagem, e vai fazer um almoço para a gente, né? Porque lá no Antigo Testamento os filhos cozinhavam para os pais, né? Que Jacó lá fazia os guisados dele lá, né? Aí ele falou: não, pai. Aí dizia que foi catar as cascas do pau lá. Aí lá no meio das cascas do pau tinha uma imagenzinha lá. Ele falou: essa aqui vai com fogo. Aí ele pôs fogo no bicho lá e começou a dar gargalhada lá, falando: eu quero ver. Você vai soprar esse fogo aí, que eu não vou apagar aí. Porque já dando gargalhada lá, né? Mas ele depois voltou. Quando ele voltou lá, os pés da imagem já estavam pegando fogo. Já falou: assim que ele fez o almoço para o pai dele. Os dois almoçaram lá, fizeram as pazes, e ele disse que filhos obedeçam aos seus pais, né? Aleluia. E naquela época não era diferente, porque os filhos sempre obedeciam os pais e sempre faziam o que os pais mandavam fazer, né? Mas Abraão falou para ele: pai, você tem que deixar essas idolatrias, né? E hoje, meus irmãos, eu vou dar uma palavrinha aqui. Vou falar lá no Monte Sinai, fazer uma comparação entre o Monte Sinai e a igreja. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 24. Eu vou ler só um versículo do Salmo 24. Glória a Deus.
Maravilhoso é o Senhor. Deus está sempre presente em nossas vidas e nós sempre não fazendo as coisas certas com Deus, né? Salmo 24, versículo de número 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Amém? Querido maravilhoso Deus, nessa noite, ó Pai, eu quero, Senhor, desde já te agradecer por esse momento, e quero também, ó Pai, que Tu venha falar conosco nessa noite, ó Pai, que nós possamos, Senhor, estar em cima do monte para Te glorificar e Te adorar em nome de Jesus. Poder sentar, meus irmãos. Meus queridos, este versículo começa dizendo: quem subirá ao monte do Senhor, né? Aqui ele fala de decisão, né? Pois a atitude de subir a algum lugar é uma decisão que você pode, que só você toma, né? Porque quando você vai a algum lugar, você tomou aquela decisão de ir a algum lugar, né? E a decisão que você toma de subir ao monte, aqui quando fala do Monte Sinai, até a minha filha uma vez que esteve lá em Jerusalém, né? Ela foi ver o tamanho desse Monte Sinai, pensando que era um montão grandão, né? Mas é um montinho pequenininho, né? Mas ali foi onde diz que, ou seja, naquela época, porque hoje deve ter diminuído o monte, né? Pois na época lá diz que demorava a chegar lá no Monte Sinai, né? Mas também na época lá não tinha estrada, não tinha nada, era só mato, né? E animais ferozes, né? E aqui também, nesse salmo, ele fala assim: e permanecer de pé em seu santo lugar, né? Ou seja, você subir, ou seja, mesma coisa, você ir à igreja, você está subindo ao monte. Agora, será que você vai permanecer na igreja, né? Esta aí é outra questão, né? E hoje nós vemos que muitas vezes um convertido, você convida para vir para a igreja, ele aceita Jesus, mas depois ele se afasta, né? Ou seja, se o pastor não tiver indo lá buscando e dando suporte para ele, ensinando a palavra, aquela pessoa vai esfriando, porque diz que hoje a fé dos homens está esfriando, né? Hoje já não é mais, hoje as pessoas já não têm mais fé como tinha antigamente. Antigamente Deus mostrava os milagres na hora, ou mostrava o que ele tinha que fazer com aquela pessoa na hora, né? Mas será que o Deus de antigamente é diferente do Deus de hoje? Não. Por quê? Por que não acontece igual acontecia antigamente? Porque Jesus Cristo veio, morreu na cruz, derramou o seu sangue por nós, para que nós possamos antes estar pedindo perdão a Deus através do seu Filho Jesus. E quando nós subimos ao monte aqui, que diz que estando no monte é maravilhoso, é melhor do que você estar no vale, né? Porque no vale é só sofrimento, né? E quando você está no monte, você está mais perto de Deus, né? E o monte da revelação ali, o Monte Sinai, era um monte aonde todos que subiam ali para buscar a presença de Deus, Moisés, quando subiu ao monte ali para trazer os mandamentos para o homem, e ele ficou tão maravilhoso que, ou seja, Jesus ficou 40 dias no deserto jejuando, mas Jesus não ficou sem água lá no deserto, né?
Mas Moisés, quando ele estava lá no monte, lá, ele ficou sem água e sem comida, né? E quando ele desceu, disse que a glória de Deus era tanto que as suas feições estavam modificadas, né? Mas o pessoal lá embaixo já estava idolatrando, né? E a idolatria, ela até hoje ainda tem. A idolatria hoje ainda é mais forte ainda, né? Porque a televisão aí você fica assistindo lá, quando um ator daquele morre, o pessoal faz o maior. Mas quanta gente morre durante o dia que as pessoas nem lembram, né? Só quando como é uma pessoa que estava na mídia, aí as pessoas faz todo aquele espalhafato, né? Quando o cantor vai se apresentar em algum lugar aí, aquelas meninas desmaiam, e é de série e tal, e choram, né? Se escabela tudo, ou seja, por causa de um ídolo, né? Ou seja, idolatria pura, né? E o Monte Sinai é o referencial de Deus no mundo, né? Onde ele escolheu um dos maiores líderes espiritual de Israel, né? O interessante é que o Monte Sinai é situado lá no Egito, né? E até hoje o Egito até hoje simboliza o mundo denominado pelo diabo, pois Faraó simbolizava o diabo, né? Ou seja, Faraó não queria que aquelas pessoas acompanhassem Moisés, né? E foi preciso Deus mandar todas aquelas pragas. Aí ele pergunta, mas Deus não poderia ter feito com que Faraó abrandasse o seu coração e libertasse aquelas pessoas? Sim, poderia, mas Deus queria demonstrar que Deus tinha poder para fazer tudo o que ele fez através do Moisés, né? E o mundo hoje em dia, lá no Monte Sinai, que até hoje lá o pessoal ainda faz reverência às suas peregrinações naquele monte, ainda fazem. Diariamente, caravanas de todo o mundo vai para aqueles lugares. Nas festas que acontecem todo ano, nas festas sabáticas lá, todo ano, gente do mundo inteiro vai àquele lugar, né? Mas também o Monte Sinai é o lugar onde Deus escolhe os que irão conduzir o povo dele diante dos seus caminhos, né? E é na igreja que Deus levanta seus pastores, é na igreja que Deus levanta os mestres, os apóstolos, os evangelistas, os profetas. Ou seja, a igreja também é um Monte Sinai, né? Aleluia a Deus. Agora, nós devemos saber permanecer no monte. Nós devemos saber permanecer na igreja e ter sabedoria para conduzir as pessoas que estão na igreja, né? Porque toda pessoa que vai à igreja, porque ele está necessitando de alguma coisa, né? Aleluia. E ele está necessitando da palavra do Senhor, né? Ele está necessitando aprender o que Deus faz nas nossas vidas, e para isso ele tem que aprender na igreja. E a igreja é o lugar aonde Deus capacita todos nós, né? Ele diz que tudo que é ligado na terra será ligado no céu, né? E quando você faz as suas orações, toda vez que você fizer as suas orações, faça em nome de Jesus. Jamais você deve pedir diretamente para Deus sem citar o seu filho, porque ele é o elo entre o Pai e nós, né? Diz que a
A palavra de Deus, quando nós fazemos nossas orações, Deus está ouvindo ela, mas Ele gosta que nós expressamos a palavra e que nós falemos no Seu Filho para Ele. Né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quando Moisés vê uma sarça ardente, ele diz: irei lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça queima, mas não se consome. Né? E algumas passagens na Bíblia diz que Moisés ficou face a face com Deus, né? Mas diz que Deus mandou ele se esconder, né? Falou: esconda ali atrás daquela montanha lá, que eu vou passar lá, você vai ver só a minha sombra, né? Porque se ficasse face a face com ele, morreria, né? E naquele monte era tão sagrado que Moisés teve que tirar as sandálias para ir naquele monte onde estava aquela sarça ardente, né? Ou seja, deve ser uma coisa maravilhosa você ver uma árvore pegando fogo e não sendo consumida, né? E uma voz falando contigo, aquela voz, diz que a voz era tão maravilhosa que Moisés ficava deslumbrado com a voz de Deus, né? E ele disse: quando este se aproximando, o Senhor ouviu uma voz que diz: Moisés, tira a sandália dos seus pés, pois este lugar é santo. E a igreja ainda é o lugar onde a santidade de Deus nos é revelada, né? Ontem aqui, naquela hora que o pastor estava aqui, fazendo a oração aqui, foi tremendo. Ontem, ou seja, o culto de oração de ontem foi mais impactante do que muitas pregações que existem aqui, né? Ou seja, foram umas palavras maravilhosas, tanto do pastor Giovanni quanto do pastor Gilmar, e dos outros, do pastor Hélio também, né, que esteve aqui falando uma palavra também, e do pastor Gessé também, né? E o Espírito Santo revela para a nossa igreja que quem tirar as sandálias dos pés, pois este lugar é santo. Note que Deus não diz para Moisés: deixa eu tirar as suas sandálias, Moisés. Mas ele diz: tire você suas sandálias, Moisés. Aqui é o lugar onde temos que tirar. Aqui na igreja também é o lugar onde nós temos também que tirar nossas sandálias. Nós temos que se despir, tirar nosso fardo, né? Falar para Deus dos nossos pecados, confessar a Ele, porque todo dia nós estamos pecando, né? Todo dia nós estamos sendo irados por alguma coisa, né? Ou seja, o homem é pecaminoso de natureza, ou seja, ele ofende até a ele mesmo, ou seja, porque ele fica murmurando contra Deus, né? Dizendo: Deus, mas você não fez isso por mim, né? Ou seja, às vezes Deus nem está sabendo que você tinha pedido isso, e às vezes Deus está vendo que aquilo não era necessidade tua, né? Porque muitas vezes Deus não dá as coisas para a gente, porque Ele sabe, se der aquilo para a gente, irá fazer mal para a gente. Ou seja, às vezes Ele diz: não vou dar para ele, porque ele vai se suicidar com o que eu der para ele, né? Ou seja, muita gente aí que pede a Deus coisas que não necessitam, né? Pede a Deus coisas que jamais Ele irá usar. Ou seja, se Ele não dá conta nem de administrar aquilo que Deus está pondo na mão dele naquele momento, e Ele ainda pede mais coisas. Ou seja, hoje as pessoas se esquecem, querem ter tesouros aqui na terra, se esquecem de juntar tesouros no céu, né? E diz que Deus não está no céu, Deus está
está nos céus, porque não existe só um céu, né? O Monte Sinai é o lugar de se encontrar com Deus para adorá-lo. Meus amados, nós não viemos na igreja para rever nossos irmãos, nós não viemos na igreja para ver a cor da roupa do fulano e tal, nós não viemos na igreja para falarmos mal do irmão, para cumprirmos horário por obediência ao pastor. Nós viemos na igreja para falar com Deus, né? Porque é na igreja, é no templo, porque a igreja somos nós, né? É no templo que nós, igreja, devemos estar focado em Deus, né? E é na igreja que é o lugar santo, que é onde Deus está presente. A partir do momento que nós entramos na igreja, que nos ajoelhamos ali, fazemos as nossas orações, pedindo para que Ele traga-nos uma palavra, para que Ele venha nos perdoar, porque muitas pessoas, quando chegam na igreja, se ajoelham ali para orar, ele só faz aquilo ali como um ritual, não faz aquilo ali por obediência a Deus, né? E Moisés tem no Monte Sinai um encontro pessoal com o Senhor. E nessa noite, meus queridos irmãos, este encontro pessoal com Deus é aqui na nossa igreja, né? Aleluia! E é aqui na nossa igreja que todas as noites de culto que nós estamos aqui, nós temos um encontro pessoal com Deus, né? E Deus sabe que nós precisamos, Deus sabe das nossas necessidades, mas Ele gosta que nós falemos com Ele de coração, não só da boca para fora, mas de coração. Que nós cheguemos para o nosso irmão e pedimos para que ele nos perdoe. Tem que chegar para o irmão: ô irmão, principalmente em dia de ceia, você tem que chegar para o irmão, no próximo domingo é dia de ceia, você tem que chegar para o seu irmão e dizer: meu irmão, se eu te ofendi alguma palavra, eu quero que você me perdoe, porque nós somos pecadores. Às vezes nós ofendemos até com elogio, às vezes nós estamos ofendendo, né? E o Monte Sinai é onde a glória do Senhor se manifesta. Saiba que este lugar é onde a glória do Senhor se manifesta. É aqui na igreja aonde a glória de Deus se manifesta cada dia que nós estamos aqui presentes. É nesse lugar que o Senhor mostra-nos a sua glória. Deus não negou isso a Moisés e também não nega a nós, desde que nós estejamos na presença do Senhor com sabedoria, como ele disse para Salomão, né? Perguntou o que Salomão queria, que ele daria toda a riqueza que Salomão quisesse, e Salomão só disse: ó Deus, me dê sabedoria para que eu possa estar dirigindo esta nação, estar à frente dessa nação que o meu pai deixou eu tomando conta, né? E Deus deu sabedoria para Salomão, que também deu riquezas para Salomão. Lá todo dia, lá na casa de Salomão, o banquete era para toda aquela população lá, ele fazia banquete lá, né? Só podia, cada dia era uma média de 12 bois que ele matava, fora carneiros, cabrito, fazões, perus e etc e tal, né? E ali vinha, e de onde que vinha aquele? Vinha de todas as províncias, traziam mantimentos para a casa de Salomão, né? E Salomão, a sabedoria dele era tanta que aquela rainha disse: não, filho, tu tem que ir lá para saber se é verdade, né? E quando a rainha chegou lá, ela falou: nossa, muito mais do que eu pensei. A sabedoria deste homem é maravilhosa. E ela trouxe presente para ele,
e ela ficou maravilhada com a sabedoria do rei Salomão, né? E o rei Salomão foi Davi, o rei Davi, que começou o seu reinado, e o rei Davi ele tinha tanto, que diz que Davi era o xodó de Deus, né? E Deus tinha um amor tão grande por Davi, né? Abraão era o amigão, né? E Davi era o amor de Deus para ele, né? Ou seja, é tudo que Davi fez coisas lá que na época lá era para ser apedrejado, para ter morrido, né? E Deus perdoou Davi e ele seguiu nos caminhos de Deus, sempre cumprindo todos os mandamentos que Deus deixou, né? Até quando seu filho estava doente, que ele foi jejuar lá, aí ele ficou lá jejuando aquele tempo todo, mas quando ele soube que o filho morreu, ele foi lá e fez um banquete, e perguntava para ele: poxa vida, quando seu filho estava doente, você estava jejuando lá, e agora seu filho morreu, você faz o banquete? Ele fala: não, estou fazendo o banquete porque eu estava jejuando pedindo a Deus que ele curasse meu filho, mas como Deus sabe o que faz, eu estou fazendo um banquete para agradecer a Deus por ele ter feito isso. Então nós devemos agradecer a Deus, não só pelas bondades de Deus, mas também quando acontece alguma coisa de mal conosco, nós devemos agradecer a Deus, porque às vezes o que está acontecendo ali é para que Deus toque nossos corações, porque às vezes nós fizemos alguma coisa errada e nós não estávamos sabendo, né? Jó, por exemplo, Jó agradeceu a Deus por tudo aquilo que Deus fez. Deus tirou tudo dele, a família e tudo, mas ele nunca blasfemou contra Deus. Aleluia, e também nunca blasfemou contra Satanás também não. Você não vê ele criticando Satanás não, né? Ele disse: Deus está fazendo isso porque ele sabe que eu mereço isso, né? E jamais eu irei estar blasfemando contra Deus, né? Glória a Deus, aleluia. O Monte Sinai é o lugar de ouvir Deus falar, lugar da revelação, né? Moisés, quando subia ao monte, ele sabia que tinha a certeza que Deus iria falar com ele. Deus dizia a Moisés: suba ao monte que falarei contigo. Meus amados, você tem que saber que quando você entra aqui nessa igreja, quando você passa por aquela porta ali, que você entra aqui para ouvir também a voz de Deus. Quando você entra ali, Deus diz: vá lá no templo e você vai ouvir a minha voz, né? Ou seja, antigamente Moisés ouvia a voz diretamente de Deus, mas hoje nós ouvimos a voz de Deus através do ministro da palavra que Deus designou para que ele pusesse aqui nesse templo, nesse altar, para que pudesse estar levando a sua palavra, né? E que nós possamos estar sempre na palavra do Senhor e obedecendo a palavra do Senhor, porque Deus é maravilhoso, Deus é poderoso e Deus sabe de todas as coisas que nós fazemos aqui. Não adianta você se esconder, porque diz quem tu és quando tu estás sozinho, né? Porque quando nós estamos sozinhos, por exemplo, se o pastor Liberato for lá para o Maranhão, lá não tem conhecido nenhum, falou: aqui eu posso aprontar o que eu quiser, porque Deus não está, porque ninguém está aqui para me ver, mas tem um que está te vendo, e é Deus, né? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus queridos irmãos. Essa palavra que eu trouxe nessa noite aqui do Monte Sinai, da igreja, ainda teria mais coisa, mas como o tempo não espera nós, né? E nós temos compromisso com os irmãos. Por mim, nós ficaríamos aqui até fazendo a vigília, né? Mas nós temos que obedecer, diz que nós temos que ter discernimento para com o horário com Deus também, né? Aleluia. Querido e bondoso Pai, nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer, oh Pai, por mais essa palavra, Deus. Que venha, Senhor, estar abençoando a cada irmão
que esteve aqui nessa noite, Pai. Que venha, Senhor, tocar no coração de cada irmão, que ele possa ter ouvido a Tua palavra, Pai, que possa ter sido tocado, Seu Pai, nessa noite, e que possa, Senhor, ele estar sempre abençoado, Pai. Que Deus, maravilhoso Deus, nós te pedimos perdão, Pai, nós te imploramos, ó Pai, através do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, ó Pai. E desejar, Senhor, eu quero te agradecer por mais essa palavra, ó Pai. E que nessa noite, ó Pai, possa estar abençoando a cada irmão, que possa estar abençoando o lar dessas famílias que estão aqui, Senhor. Que possa estar curando as doenças que esteja com cada um, ó Pai. Que possa estar tirando com a Sua mão poderosa, ó Pai. Abençoa nossos lares com a Tua mão poderosa, ó Pai. Abençoa os irmãos que não estiveram aqui nessa noite por motivo de trabalho, ou Senhor, por algum motivo não poder ouvir, ó Pai. E que nessa noite, ó Pai, esteja abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus! Vamos estar olhando aqui, tem fotografia, tem documento, mais equipe aqui. Mas nós acreditamos que para Deus tudo é possível assim. Estenda as mãos para cá e nós vamos estar orando. Bendito Deus, eterno Pai que está no céu. Neste momento, meu Deus, nós decretamos a bênção, a unção, a libertação. Meu Deus, recebendo as cadeias, do engano, do ressentimento do inferno, da prostituição, seja na bebedice, meu Deus. Eu quero nessa noite, meu Pai, administrar sobre essas vidas, que eles serão libertos do cativo, da depressão. Meu Deus, abre porta de bênção, se for tudo, o Senhor vai nessa noite abençoar, em nome de Jesus Cristo. Deus visita aqui a cada nome também. Liberta do cativeiro, quebra as prisões, vai quebrar as cadeias, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu decreto, meu Pai, se for porta de frente, alta na justiça, salve da casa própria, do carro próprio, casamento restaurado, meu Deus, salva agora, liberta, quebra, meu Deus, a idolatria, quebra o cativeiro do engano, as forças diabólicas do inferno, macumbaria, bruxaria, vai destruindo agora o espiritismo, contra o pé do inferno, vai destruindo o espírito de pombagira, o espírito de zerbelita, zebulambo, glória, subedeta, da súbia, alaio, decória, tem nome de manco, decória, délia, tu estou libertando agora. Fui apresentado lá na súbia, lá na nava, cantarabachai, lá no cemitério, pegou de cantaramaná, súbia, foi levado de cantaramaná, uma caga preta, uma galinha preta, a lamanaga súbia, levado de coverdela ali, na súbia de cópia, mas hoje assim de cópia dela, estou libertando, a lavaçuiana, em nome de Jesus, quem crê, dá um forte aplauso na súbia. Aleluia. Aleluia. Mas Deus fez algo aí, hein? Deus me mostrou aí pessoas com mão aí. Deus me mostrava duas velas pretas, duas vermelhas e duas brancas. Amém? E a simbologia do diabo, amém? Que essa pessoa usou, amém? Dois bichos. Um bicho de pena e outro bicho de unhas travadas. Mas nessa noite Deus ele desfez a obra de Satanás. Em nome de Jesus. Amém. Fala assim para o teu irmão. Na minha vida, na minha família, Satanás não tem vez. Porque eu e a minha família é de Deus. É de Deus. É de Deus. Fala para ele. Pode apontar. Fala mais uma vez. Pode levar meu nome. Pai cruciada. Pode levar meu nome para o cemitério, pode fazer macumba, mas na minha vida não vai pegar, porque minha vida é de Deus, e a minha família é de Deus, e o meu casamento é de Deus, e o inferno perde e Deus ganha. Suba aí no corpo dele.
Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Liberato. Uma palavra que nós repetimos muito. Amém? Nós aprendemos muito nessa palavra. Que Deus abençoe a cada um de vocês que deixou lá, deixou a fazer para estar na casa do meu Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Já vou estar nos avisos. Domingo, a nossa Santa Ceia, né? Às 19 horas nós vamos estar aqui, celebrando a Deus e tendo esse grande privilégio que nós vamos participar do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus. No domingo, eu quero que você esteja consagrando a Deus, para que nós possamos, diante do Senhor, ter uma Santa Ceia diferente nesse lugar. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Terça-feira, no culto da família, 80 e 90% vai ser aqui o irmão Wellington, que estava aqui ontem, vai estar trazendo a palavra de Deus. Na quinta-feira, o pastor Júnior, amém? Do Ministério Altar de Adoração, fica ali com o novo nome, é o esposo da irmã Sandra, acho que a maioria aqui já conhece. E lembrando que quarta-feira que vem, nós já vamos começar a nossa escola bíblica. Logo após nós estamos transmitindo e logo após nós vamos estar aprendendo da palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao nosso Deus. Põe a mão direita no teu coração. O que Deus está fazendo no nosso meio, olha aqui para mim. Deus ele quer fazer coisas tão grandes na nossa vida, mas tão grandes que nós acreditamos. Aleluia. Amém? Deus quer fazer. Bendito Deus, eterno Pai, mais uma vez nós te louvamos, nós te agradecemos por estar aqui, meu Deus, na tua presença. Mas eu peço, meu Deus, que leva o teu povo debaixo do manto sagrado, cobre com o teu sangue, Jesus. Visita minha esposa ali no teu trabalho também, onde Deus coloca anjos ali para destruir toda ação criminosa do inferno. Mas quero ter uma noite abençoada, guardada e protegida. Eu te ministro na vida do meu pai e do teu servo, eu ministro na vida da minha família, que o Senhor Deus colocará um exército de anjos com a espada de fogo, para desfazer a sobra do inferno, espírito da morte, do roubo, do assalto, da bala perdida. Quebra agora, meu Deus, todos os demônios do inferno, e nos dê uma noite abençoada, guardada e protegida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus.